Olá, meu povo, tudo bem com vocês? E tem uma luz no fim do túnel das questões financeiras do Corinthians, a RCE. Você sabe o que é RCE? Fica aqui no Corintiano Informa e você vai ficar sabendo como isso funciona e como a RCE pode tirar o Corinthians do buraco financeiro que foi deixado pelas antigas gestões. Fica aqui, fica no Corintiano Informa. Então vamos lá, gente, sem enrolação, vamos pro vídeo dos advogados Fernando Perino e Paulo Pedro, lá do Corinthians, que eles explicam direitinho o processo da RCE. Lembrando, esse vídeo é um conteúdo da Corinthians TV e eu vou colocar o vídeo completinho aqui no link abaixo nas descrições, tá bom? Fica aqui e assiste esse vídeo agora. O que é RCE? Ferramenta que o Corinthians já tinha se utilizado lá em 2022 ou 2023 na questão trabalhista, está vigente até hoje, e o Corinthians mensalmente paga lá um valor nos processos trabalhistas para liquidar as questões trabalhistas, e agora o Corinthians fez referente às suas dívidas cíveis, as dívidas comerciais, digamos assim. Não é recuperação judicial, não é recuperação extrajudicial, é uma ferramenta que veio junto com a lei da SAF e que não é necessário o clube se tornar SAF para se utilizar, que fique isso muito claro. Esse é um ponto bem importante, deixar claro que não há obrigatoriedade do clube constituir a SAF. Ele pode se valer desse mecanismo do RCE sem criar a SAF. Você tem um exemplo, por exemplo, do Santos, se valeu do RCE e não constituiu o SAF. Muita gente confunde, por quê? Como o instrumento ele veio junto com a lei da SAF, que é a lei 1493, então muita gente confunde e acha, bom, como está se utilizando da lei da SAF é porque vai virar SAF. Não tem nada a ver. A lei da SAF, ela prevê a possibilidade do clube se utilizar de mecanismos para a superação da crise. Basicamente, 3 mecanismos: a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial e o regime centralizado de execuções, que todos são coisas distintas. Tem procedimento distinto, tem composição distinta, são diferentes, são ferramentas diferentes. Então hoje, o Corinthians, o que ele fez? Ele pediu, se utilizou desse mecanismo perante o Poder Judiciário, e ele vai, em breve, apresentar um plano de pagamento, e esse plano de pagamento prevê um percentual do faturamento do clube sendo destinado para pagamento desses credores de forma coletiva. Todo mês, um percentual é destinado para cada credor, visando aí a satisfação dessa dívida. Não é SAF, não é recuperação judicial. Qual o período da RCE? Até 10 anos, né? Por quê? A lei dispõe, né, Fernando, que o clube ele pode pagar os seus credores com esse percentual e ele tem 6 anos para quitar até 60% desse valor. Se, ao final do 6º ano, ele comprovar para a Justiça que 60% dos credores estão liquidados, os credores que fazem parte desse processo, né, evidentemente, ele ganha um lapso de mais 4 anos para quitar os 40% remanescente. Então é um mecanismo que pode durar até 10 anos. O clube pode pagar em 6 anos ou ele pode durar até 10 anos. E é importante destacar que enquanto houver o pagamento pelo clube, o cumprimento desse plano, como já disse anteriormente, não há nenhum tipo de constrição nem bloqueio de conta. Então é importante para o clube, para cumprimento do próprio plano e das demais despesas que ele tem no cotidiano, né? Hoje o RCL contempla mais ou menos uns 400 milhões, 430 milhões, salvo o melhor juízo, né? Eu tenho ali um volume de dívidas vencidas e um volume gigantesco de dívidas a vencer. Então, por exemplo, o estádio. Deve 700 milhões. Sim, mas não está vencido, né? O Corinthians tem 20 anos para pagar, 30 anos para pagar esse estádio, né? E tem uma série de dívidas que efetivamente ainda não estão vencidas, né? Então, 2,4 é o volume total de dívidas, tá? Contando vencidas e vincendas. Aqui nós temos um percentual importante, né? Em torno de 400 milhões, que aí vai dar 20% da dívida, aí, talvez um pouco mais. O Corinthians também se utilizou do mecanismo de parcelamento do CNRD, né? CNRD, você tem algumas dívidas que são eleitos a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. E o Corinthians também buscou um parcelamento lá no CNRD. CNRD acho que era em torno de 100 milhões a dívida lá, e o Corinthians buscou parcelamento lá também. Elas são dívidas com clubes e atletas. Clubes e atletas que optam pelo CNRD utilizar como foro competente para dirimir o conflito. São processos paralelos que correm ao mesmo tempo? Não, são processos distintos, né? Veja, quando o Corinthians contrata um atleta, por exemplo, pode estar inserido no contrato que eventual litígio ali vai ser resolvido no CNRD,
ou pode constar a justiça comum, tá? Então, esses que constam no CNRD, o Corinthians buscou um parcelamento, tá lá no CNRD, tem um mecanismo lá para isso, e essas dívidas comuns, as dívidas comerciais, né, que você tem empresários, fornecedores, direito de imagem de atleta, quando não está no CNRD, está na justiça comum, né, que é a justiça estadual, foi esse o mecanismo que o Corinthians se utilizou através do RCE. Existe uma supervisão externa desse processo? Houve a nomeação de um administrador judicial, que aí ele vai fazer toda essa fiscalização de plano, de toda a documentação apresentada, e há um contato aí entre o clube, por intermédio dos advogados, com o administrador, para que a questão seja gerida da melhor forma, o andamento do processo. O importante também mencionar que no RCE você tem o juiz, o administrador judicial que auxilia o juiz, e você tem também o Ministério Público, né? Sim. Porque o Ministério Público ele atua como fiscal da lei, né? Então lá onde corre o processo do Corinthians, né? Que é na segunda vara de recuperações e falências aqui da capital, veja, é segunda vara de recuperações e falências, mas não é processo de recuperação, que fique claro, tá? Quando da propositura da ação da Portuguesa, o Tribunal de Justiça ele entendeu que era melhor tramitar os regimes centralizados nessas varas especializadas em recuperação e falência, porque os processos são parecidos, mas são muito distintos, né? São parecidos cujo objetivo final, que é a superação da crise, né? Mas são instrumentos diferentes. Então houve ali a decisão do tribunal nesse sentido. Então hoje você tem o juiz, que preside o processo, o clube, os credores, o administrador do judicial, que é o auxiliar do juízo, e o Ministério Público, esses fazendo a fiscalização dentro do processo. E a comissão fazendo a fiscalização e auxiliando o Corinthians na questão do processo em si. O que os credores do Corinthians precisam saber? Eu acho que o principal que os credores precisam saber, a mensagem mais importante que o Corinthians passou para o mercado, é a vontade dele de superar o seu estado de crise e pagar os credores. Essa é o principal recado. Acho que os credores têm que sentir confiança no clube, né? Sentir confiança no Corinthians, nesse objetivo que é centralizar as dívidas e pagá-las mensalmente depositar valores que todos os credores possam participar, né? Acho que esse é o principal recado, né? É um movimento de reorganização do clube para cumprir efetivamente suas obrigações. Porque, como eu disse, o ponto principal é a questão dos bloqueios. Você faz com que o clube perca completamente a possibilidade de atender a todos esses credores, você poder fazer os pagamentos, honrar suas obrigações com todos. Então, e esse mecanismo que foi, depois da nossa análise, entendido como o que seria o mais eficaz e menos gravoso para o clube, vai dar essa oportunidade de o clube se reorganizar e dos credores receberem o que eles têm a receber. É extremamente positivo, porque aí você cria um mecanismo de organização de pagamento desses credores, diferente do que acontece hoje, que às vezes você tem um credor que consegue uma série de bloqueios e aí só ele recebe em detrimento dos demais credores. Então esse mecanismo é um mecanismo que ele é extremamente favorável não só para o clube, mas para os credores, porque aí há uma certeza de recebimento. Toda essa parte de plano, assim que é aprovado, há uma fiscalização pelo juiz, por um administrador que é nomeado por ele. Então, há sim um benefício não só de uma parte, mas para ambos, tanto para o clube quanto para os credores. Isso é seguro? É uma segurança não só de que elas serão analisadas, mas principalmente de que elas serão pagas. Segurança para ambos, né? Para quem paga e para quem recebe, né? Acho que é um mecanismo interessante para ambas as partes, acho que é o mais correto, né? Por que esse processo não significa SAF? Bem claro aqui que o exemplo do Santos, né? Eu posso falar aqui com bastante tranquilidade, porque no estado de São Paulo existem hoje 3 regimes centralizados: o do Santos, o do Corinthians e o da Portuguesa de Desportos. O da Portuguesa foi o primeiro, e eu participei do da Portuguesa como advogado, né? No regime centralizado da Portuguesa eu sou advogado. Quando nós distribuímos lá o da Portuguesa, nós informamos que o objetivo da Portuguesa era a criação da SAF, né? E deixamos bem claro que, olha, o regime centralizado ele não é obrigatório na questão da SAF, e aí tem até uma decisão do Tribunal de Justiça nesse sentido, né, do presidente do Tribunal de Justiça, mencionando que não era obrigatória a criação da SAF para se utilizar do RCE, mas a Portuguesa deixou muito claro, por conta da situação financeira dela, que o objetivo dela era a SAF. Então isso está claro lá desde o começo. Então ela se reestruturou e realmente depois de 3 anos ela acabou virando SAF. O Santos já foi bem diferente. O Santos deixou bem claro que ele queria o regime centralizado.
se utilizou da decisão da Portuguesa para dizer, olha, não é necessário criar SAF, viu? Tô aqui, eu só quero satisfazer as minhas dívidas, dar uma satisfação para os meus credores, pagá-los, eles receberem e todo mundo ficar contente. Basicamente foi o que o Santos fez. E é o que o Corinthians está fazendo. Então, não é necessário... o RCE pode ser preparatório para a SAF? Pode, mas não é o caso do Corinthians. O Corinthians não tem essa intenção. Se tivesse, ele teria manifestado. E não há essa obrigação. E não há essa obrigação, que fique muito claro. Não há essa obrigação. O mecanismo. Agora, o último é um recado para o torcedor. O que o torcedor do Corinthians precisa saber de todo esse processo da RCE? Que o Corinthians está se reorganizando e que esses bloqueios que tanto atrapalhavam, né? A tendência é que tenha sido colocado água na fervura e que, muito provavelmente, o Corinthians vai ter aí uma condição econômica e financeira melhor num futuro próximo. Acho que esse é e também, assim, essa questão é uma questão que ajuda na organização interna e para fora, para o torcedor, assim, a gente conseguir ter melhores notícias no dia a dia, porque não é legal você abrir um site para ver alguma notícia, está lá bloqueio de conta, isso, aquilo, então é uma coisa que acaba atrapalhando internamente e também no ânimo da torcida. Acho que a questão do percentual tinha passado, portanto, né? Até 20. A imprensa, lógico, a gente entende, né? Se entre nós, né, Fernando, tem discussão, Sim, né? sim. Imagina para a imprensa. Fica parecendo que 20% da receita obrigatoriamente não, é até 20%. Então quer dizer que o Corinthians precisa pagar todo ano 10%. Não, ele precisa no sexto ano demonstrar que pagou 60%. Ele pode pagar 5% no primeiro ano, 10% no segundo, 10% no terceiro e no quarto e quinto ano ele paga mais, né? Então não é uma conta exata, né? O plano vai ter, ele pode ser escalonado, ele pode começar com 4%, 5%, vai aumentando, né? Então o plano da Portuguesa foi aprovado com 5%, né? O do Santos também, acho que 4%. Sim, 4%. Então, no começo, então você pode fazer uma evolução de percentuais ao longo dos anos, justamente para que você garanta o cumprimento e o clube também tenha a condição de se reerguer. Então vocês viram aí as questões da RCE, né? Os advogados explicaram direitinho aí do Corinthians como que isso vai funcionar e eu espero que dê certo pra caramba, gente. Só assim a gente vai poder ter fluxo de caixa, fazer um Corinthians melhor, um Corinthians maior, pagando suas dívidas, que é o que tem que ser feito, além de pagar suas dívidas, girando fluxo de caixa, montando grandes esquadrões, grandes times, disputando grandes campeonatos, voltando para o Mundial de Clubes. É isso que a gente quer, gente. Fora isso, investimento no time feminino, investimento na base, que também é o futuro do Corinthians. Então eu espero que o Corinthians saiba fazer isso de uma forma correta, comece logo pagando o máximo que pode pagar, não o mínimo jogando nas costas de outro presidente. Então que o Corinthians comece esse processo o mais rápido possível, num valor que dê realmente para o Corinthians pagar e que o Corinthians comece a sanear suas contas sem aquele monte de bloqueios que tem toda semana nas contas do Corinthians. Então, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like e também compartilhar esse vídeo com seus amigos corintianos aí, para eles entenderem como funciona a RCE. Gente, eu acho super importante o corintiano entender como que é esse processo, hein? Coloque nos comentários aqui. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Valeu!